Bom dia! Bom dia! Que saudade! Que saudade de vocês, que saudade de abrir essa live. Muito bom dia! Iniciando uma nova semana, voltando, retomando ao nosso devocional. E hoje nós vamos encerrar o estudo do livro de Ruth. Então, se você perdeu, tem aqui no meu perfil o capítulo 1, 2 e 3. E hoje nós vamos ler e finalizar o capítulo 4 do livro de Ruth. E amanhã nós vamos falar sobre uma nova mulher da Bíblia. Então vamos lá, né? Boaz casa com Ruth. Boaz foi até a praça que ficava ao lado do portão da cidade e sentou-se ali. Nesse momento apareceu o parente mais chegado de Elimeleque, aquele que Boaz havia falado. E Boaz lhe disse: meu amigo, venha aqui e sente-se. Ele foi e sentou-se. Então Boaz chamou 10 pessoas importantes da cidade e disse: sentem-se aqui. Eles se sentaram, e Boaz disse ao seu parente: Noemi voltou do país de Moabe e está querendo vender as terras que eram do nosso parente Elimeleque. Então, eu resolvi conversar com você sobre esse assunto. Agora, se você quiser, compre essas terras na presença das autoridades do nosso povo e dos homens que estão sentados aqui. Mas se não quiser, diga, pois o direito de comprar essas terras é primeiro seu e depois meu. Então o homem respondeu: eu compro as terras. E Boaz disse: se você comprar as terras de Noemi, também terá de se casar com Ruth, a viúva moabita, para que as terras fiquem com a família do falecido. Então o homem respondeu: nesse caso, não vou usar o meu direito de comprar as terras, pois correria o risco de prejudicar a minha própria herança. Use você o seu direito. Eu prefiro não fazer isso. Compre você as terras. Em seguida, tirou a sandália e deu a Boaz. Antigamente, em Israel, para fechar um negócio de compra ou troca de propriedades, uma pessoa entregava a outra a sua sandália. Aí Boaz disse às autoridades e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que eu comprei de Noemi tudo que era de Elimeleque e de Quilom e de Malom, que eram os 2 filhos, né? Também casarei com Ruth, a moabita, viúva de Malom, para que a propriedade continue com a família do falecido. Assim, o nome de Malom será sempre lembrado no meio deste povo e da sua cidade natal. Hoje, vocês são testemunhas disso. Todos responderam: sim, nós somos testemunhas. E as autoridades disseram a Boaz: o Senhor faça com que essa mulher que veio para o seu lar seja como Raquel e Leia, que deram muitos filhos a Jacó, tornando-se assim as mães da nação israelita. Que você seja rico e famoso em Belém e Efratá, e que os filhos que o Senhor lhe der neste casamento façam com que a sua família seja como a família de Pérez, filha de Judá e de Tamar. Então Boaz levou Ruth para casa para ser a sua mulher. Eles tiveram relações e o Senhor deu a Ruth a bênção de ficar grávida. E ela deu à luz a um filho. E as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que lhe deu hoje um neto para cuidar de você. Que este menino venha a ser famoso em Israel. Que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama e ela vale para você mais do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam: nasceu um filho para Noemi. E lhe deram o nome de Obed. Obed veio a ser o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Os antepassados de Davi, desde Pérez, são estes: Pérez, Esrom, Rão, Aminadab, Nasson, Salmão, Boaz, o marido de Ruth, Obed, o filho de Ruth, e Jessé, o filho do filho da Ruth. E assim finalizamos então o capítulo 4, né? E o que eu vejo aqui, assim, de grande lição num todo do livro de Ruth, né? Aqui no capítulo 4 a gente vê a promessa se cumprindo, né? A gente vê como Jesus, não só o Elimeleque aqui, né? Deixa eu ver se é esse Elimeleque, deixa eu ver se é esse o nome do homem aqui, gente. Mas não só esse homem foi o resgatador de Ruth, não só esse homem cumpriu aquilo que a gente veio vendo na história toda que ia acontecer, mas Jesus cumpriu.
o que a promessa na vida de Ruth, né? Deus cumpriu tudo aquilo que ele prometeu na vida de Ruth. Mas tudo começou lá no início, quando Ruth não desistiu, quando Ruth escolheu permanecer, quando Ruth decidiu ficar e ir até o fim naquilo que Deus colocou nas mãos dela. Então, Ruth, ela era uma mulher, segundo o coração de Jesus também, né? Ruth, ela era uma mulher ensinável, uma mulher governável, uma mulher sábia, uma mulher paciente, que soube esperar as coisas, né? Ela era uma mulher que ela sabia o seu lugar. Ela sabia qual era o seu lugar, ela sabia as pessoas de autoridade na sua vida que ela deveria obedecer, que ela deveria seguir as orientações, assim como ela fez com todas as orientações que Noemi foi dando. Então, Ruth, ela era uma mulher pronta para o sim de Deus. E esse é o principal ponto que eu quero fechar hoje, o nosso estudo, a nossa reflexão sobre o livro de Ruth. Depois vocês podem voltar a assistir os anteriores, porque é muito rico todos os ensinamentos que nós tivemos no livro de Ruth. Mas o principal, assim, que eu quero chamar a atenção de vocês hoje, chamar a minha atenção. Será que nós estamos prontas? Ou será que nós estamos, pelo menos, no caminho de estarmos prontas para o sim de Deus? Para quando o sim de Deus chegar? Porque nós vemos na história de Ruth, ela percorreu esse caminho, né? Todos os passos que ela deu, todas as decisões que ela tomou, tudo aquilo que ela fez, desde que o marido dela morreu, ela veio se preparando para o sim de Deus. Órfã, nós vimos o nome dela só aquele primeiro capítulo na Bíblia. E ela desistiu no meio do caminho. Ela escolheu voltar para trás. Ela escolheu voltar para o velho. Ela escolheu voltar de um lugar onde Deus já havia tirado ela. E naquele momento onde ela tinha uma decisão, ela escolheu voltar. E Ruth não. Ruth escolheu seguir adiante. Ruth escolheu passar pelo processo. Ruth escolheu seguir adiante para ver o que Deus tinha para fazer na vida dela. Seguir adiante naquele lugar que Deus tinha a colocado. Ruth não desistiu. Deus não tem parte com quem desiste. Deus, ele quer mudar a nossa história. Ele quer enviar refrigério para os nossos processos. Deus, ele quer fazer na nossa vida assim como ele fez na vida de Ruth. Por mais que hoje talvez tenham acontecido coisas na sua vida, por mais que aconteceram coisas na minha vida, que a gente possa olhar e falar assim, nossa, mas acho que... E agora? Acabou? É o fim? Botou tudo a perder? Porque de Ruth foi o marido que faleceu, elas ficaram sem nenhum homem de autoridade. Noemi, Ruth, e aí elas voltaram para a terra natal de Noemi. E aí? Deus não tem parte com quem desiste. Nós precisamos ficar, nós precisamos permanecer no nosso processo. Nós precisamos aprender com Ruth a termos um coração governável por Deus. Nós precisamos aprender com Ruth a exercer a nossa paciência, aprendermos a ter paciência, porque Ruth precisou ser paciente. Lembra quando Noemi falou para ela, Ruth, você vai lá, você fala isso, fala isso, fala isso, e fala, né, que você quer se casar com ele. E ele falou, olha, espera, porque tem gente na frente. E muitas vezes a gente fica afobada e começa o quê? Ansiedade. Começa a gerar ansiedade, a gente começa a pensar na nossa cabeça, meu Deus, mas e agora? Não vai dar certo. Bom dia, Geice. Não vai dar certo. Meu Deus, isso não vai dar certo, porque Deus me fez essa promessa. Só que tá tudo dando errado, porque vai acontecer isso, porque vai acontecer aquilo, e a gente deixa, o campo de batalha é a nossa mente. Nós precisamos converter as nossas emoções a Jesus, para que Jesus trabalhe nas nossas emoções. Porque se Ruth, ali naquele momento, tivesse ficado ansiosa, ela poderia ter colocado tudo a perder, mas não, ela confiou no processo.
Ela confiou naquilo que Deus tinha para a vida dela. Ela confiou naquilo que Deus já tinha escrito para a história dela. Então nós precisamos aprender com essa mulher obediência, paciência, um coração governável, sabedoria, feminilidade, exercer o nosso papel e deixar com que Deus cuide de todo o resto, exercer aquilo que nos cabe e deixar que Deus cuide de todo o resto, estarmos prontas para o sim de Jesus, estarmos prontas para o sim de Deus, estarmos prontas para quando Deus cumprir a promessa dele na nossa vida. Mas o que nós fazemos muitas vezes é nos desviar pelo caminho, é querer pegar atalhos, é por achar que, nossa, mas por aqui parece que tá ficando muito difícil, então eu vou por ali. E a gente começa a se desviar. A gente começa a criar situações na nossa mente, a gente começa a deixar emoções negativas entrarem na nossa mente. E existem muitas de nós, quando eu falo nós, eu me incluo nisso, que ainda não estamos vivendo coisas que nós poderíamos estar vivendo, por nós ainda não estarmos prontas para o sim de Jesus. Porque nós ainda não estamos prontas para que Deus venha e haja como resgatador da nossa vida. Jesus já é o nosso resgatador, né? No momento que ele entregou a sua vida na cruz para nós, naquele momento ele já nos comprou, ele já nos resgatou. Mas ao longo da nossa trajetória, Deus vem e vai resgatando cada vez mais, resgatando a nossa essência, resgatando a nossa identidade, resgatando a nossa história, resgatando a nossa origem. E no meio disso, todas nós temos promessas na nossa vida. Na palavra, aqui na Bíblia, tem muitas promessas que Deus nos faz para a nossa história. Mas para viver cada uma delas, nós precisamos passar pelo processo. Para viver cada uma delas, nós precisamos estar prontas para esse momento. Porque pensa comigo, você hoje, se Deus viesse hoje e fizesse aquilo que você tanto quer na sua vida, você estaria pronta? Será que você já está pronta para viver, de fato, aquilo que você sabe que Deus tem para fazer na tua vida? Se Deus viesse aqui e falasse, filha, eu vou te entregar hoje isso que você está me pedindo, você já estaria 100% pronta para receber, para administrar, para viver aquilo? Essa é uma reflexão muito forte que eu quero deixar para você hoje. Porque eu sei, eu quero que você seja sincera com você mesma. Porque eu sei que talvez, se hoje Deus me entregasse aquele desejo que tem no meu coração, aquilo que Ele tem também para minha história, eu ainda não estou pronta. E eu sei que depende de mim estar pronta. E o que é estar pronta? Você que tem que ver dentro da sua história, dentro da sua vida, dentro da sua rotina. Talvez esse estar pronta é você aprender a gerenciar suas finanças, é você organizar a tua vida financeira. Talvez você estar pronta para o sim de Deus é você aprender a gerenciar suas emoções, governar as suas emoções. Talvez o estar pronta para o sim de Deus seja você aprender a resgatar a sua feminilidade, o seu lado feminino. Talvez você estar pronta é você aprender sobre a sua identidade materna, sobre você ser uma mãe melhor, uma boa mãe para os seus filhos. Talvez você estar pronta é você aprender verdadeiramente qual o papel de esposa. É você começar a cuidar da tua casa, cuidar do teu marido. Talvez o você estar pronta é aquele curso que você ainda não fez, mas que você sabe que você precisa de conhecimento. Talvez o você estar pronta para o sim de Deus é você buscar uma formação, um estudo. É você simplesmente sair da zona de conforto, deixar a procrastinação de lado e começar a criar algo. No fundo, a gente sabe o que falta para estarmos prontas para o sim de Deus. E nós precisamos, todos os dias, acordar
e viver aquele dia, viver o dia de hoje, para estarmos um pouquinho mais prontas para o sim de Deus. Estava refletindo muito essa semana, e principalmente ontem ali, sobre a procrastinação, a disciplina. E eu comecei a perceber, né, o quanto tudo isso, a procrastinação, a falta de disciplina, a falta de gerenciamento do tempo, o quanto esses detalhes que são tão importantes, eles estão me afastando de estar pronta para o sim de Deus. E na sua história, e na sua vida, o que está te afastando de estar pronta para o sim de Deus? Bom dia, Márcia. A paz. Porque Ruth percorreu todo um processo. E ela estava pronta para o sim de Deus. Naquele momento em que parecia que não ia mais ser aquele homem que ela conheceu, aquele homem que Noemi instruiu ela. Que, nossa, mas então não, tem outra pessoa na frente, vai dar errado. O que é para ser nosso, vai ser nosso. Porque Deus está ao nosso favor. Porque Deus está articulando todas as coisas. Porque Deus está movimentando as coisas. Então, nós não precisamos de ansiedade. Nós não precisamos de preocupação. Nós precisamos confiar. Entregar 100% da nossa vida, da nossa jornada para Deus. Confiar em Jesus. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Deixar Deus fazer a dele, mas nós precisamos fazer a nossa. Então, se é aprender sobre finanças, se é aprender a gerenciar as nossas finanças, se é fazer aquele curso, aquela mentoria que você está postergando há algum tempo, se é acordar um pouquinho mais cedo para dar conta de fazer as coisas da casa, se é dormir um pouquinho mais tarde, nós precisamos fazer a nossa parte para estarmos prontas para o sim de Deus. Porque quando Deus vier, quando Deus falar, mulher, chegou a hora, Ele vai fazer. É só o tempo. Eu falei isso aqui, eu não me lembro agora se no capítulo 2 ou 3. É só o tempo do Kairos chegar. Qual que é o Kairos? É quando o tempo de Deus se alinha ao nosso tempo terreno. Então, nós precisamos estar prontas para viver o Kairos. O que é que você precisa fazer todos os dias para estar mais perto de viver o Kairos de Deus? Quais são as áreas da sua vida que você precisa mudar, modificar, olhar com mais intensidade para viver o Kairos de Deus na sua vida? O que você mesma precisa fazer? Quais os processos que você mesma não está se permitindo passar? Quais as coisas você precisa deixar para trás, como Ruth fez? Para olhar para frente, para viver o novo, para estar pronta para o sim de Deus. São muitas reflexões que nós temos, finalizando esse capítulo do livro de Ruth. Mas eu tenho certeza que se você parar e colocar em oração realmente, e falar, Deus, eu quero estar pronta para o teu sim. Deus, eu quero ser moldada, eu quero estar pronta para viver as promessas. Deus, eu quero, me ajude. Me ajude. Eu tenho certeza que Deus vai entrar com favor na tua vida. Não vai ser fácil, porque às vezes vai exigir renúncia. Às vezes vai exigir você deixar para trás o que não pertence mais para essa nova fase. Mas você precisa olhar para frente. Você precisa olhar para a promessa. Você precisa olhar para o que Deus tem para você. Para nós podermos seguir. E para assim como Ruth, que naquele momento, lá atrás, que ela escolheu ir com Noemi, ela passou por um processo. E ela deu continuidade na linhagem dela. E ela entrou em uma genealogia santa. Porque Davi, o maior rei que Israel já existiu, Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, ele veio por conta da decisão que Ruth tomou. O filho de Ruth foi avô de Davi.
Olha onde o sim de Ruth levou ela. E é isso que Deus quer fazer com a gente. Não só com a gente, mas com a nossa geração, com a nossa próxima geração, com a nossa genealogia. É através de nós. Nós não estamos aqui por acaso. Então que hoje nós possamos dizer para Deus: Deus, eu quero viver o processo. Eu quero estar pronta para o teu sim. Então me mostra quais as áreas da vida eu ainda preciso mudar. O que eu ainda preciso fazer. O que eu ainda preciso melhorar. O que eu ainda preciso deixar para trás. Qual é a velha criatura dentro de mim que eu ainda preciso matar. Quais são as emoções que ainda estão me impedindo de acessar a mulher virtuosa, a mulher sábia, a mulher obediente que o Senhor me criou para ser. Quais são os hábitos que eu preciso abandonar? Quais são os novos hábitos, Senhor, que eu preciso adicionar na minha vida? O que eu preciso fazer? Qual é a zona de conforto que eu preciso sair? Quais os novos ambientes que eu preciso entrar? Quais as pessoas de autoridade na minha vida eu preciso ouvir? Me leve, Senhor, a um novo nível de obediência. Me leve, Pai, a um novo nível de obediência. Me leve a um novo nível de dependência. Me tire da onde eu estou, porque eu quero deixar para trás, porque isso não me pertence mais. Me leve para frente, me leve para o teu novo. Me guie pela mão, abra portas, traga pessoas. Essa é a oração para você fazer para Deus. Espírito Santo de Deus, revele para mim o que está me impedindo de estar pronta para o teu sim. O que eu preciso fazer, Espírito Santo, me mostre para eu viver nessa área. Você pode falar para Deus: Deus, eu quero viver uma restauração. Eu quero viver uma abundância, eu quero viver uma plenitude na minha área financeira. O que eu preciso fazer para estar pronta para isso? Porque a abundância financeira é uma promessa de Deus. O que eu preciso fazer para estar pronta para isso? Deus, eu quero viver uma ruptura, um romper na minha área profissional. O que eu preciso fazer? Deus, eu quero viver algo novo no meu casamento. Eu quero viver uma restauração no meu casamento. Eu quero ter um casamento digno de uma mulher cristã, de uma mulher temente a Deus. O que eu preciso fazer? O que eu preciso deixar para trás? O que eu preciso abandonar? Deus, eu quero viver uma maternidade leve, uma maternidade amorosa. O que eu preciso fazer? Deus, eu preciso olhar para minha saúde. Eu quero olhar para minha saúde. Eu quero ser uma pessoa mais saudável. O que eu preciso fazer? O que eu preciso abandonar? Vá olhando para as áreas da tua vida. Comece por aquela que mais você sabe que você tem dificuldade. E ore a Deus, fale com Deus, fale com o Espírito Santo. Peça para Ele trazer para você tudo aquilo que precisa ser modificado para que você esteja pronta para o sim, para que você esteja pronta para viver a grande promessa de Deus para a sua vida. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, nós queremos te agradecer. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidas para aprender um pouco mais da tua palavra. Espírito Santo, nós queremos te agradecer pela tua condução, por sempre conduzir a palavra, por sempre conduzir aquilo que o Senhor quer nos mostrar nesse dia. Muito obrigada. E nós queremos também, Pai, pedir para que o Senhor venha ao nosso encontro, ao meu encontro, ao encontro de cada uma dessas mulheres aqui, para que nós possamos ter olhos e ouvidos espirituais abertos, para começar a entender definitivamente o que está nos impedindo de acessar as promessas, o que tem nos impedido de olhar para o futuro, de acessar o novo, o que tem nos impedido de entrar 100% na tua dependência e acreditar em tudo aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão.
Pai, venha ao nosso encontro. Eu peço, Senhor, olhos e ouvidos espirituais abertos, para que quando cada uma de nós, cada uma de todas essas mulheres que está aqui, vá orar ao Senhor, vá clamar ao Espírito Santo por estratégia, por sabedoria, para que o Senhor mostre o que é que precisa ser mudado, ou o que precisamos aprender, ou o que ela precisa fazer, para que ela tenha discernimento em espírito, para fazer o que precisa ser feito. Pai, venha atuar nas nossas emoções, que a nossa emoção carnal, ela possa estar impedida de acessar tudo aquilo que em espírito nós precisamos discernir. Muito obrigada, Senhor, pelo teu favor na nossa vida. Muito obrigada por ter nos guiado nesse estudo do livro de Ruth. E nós estaremos aqui, prontas. Nós queremos estar prontas, nós estamos aqui para passar pelo processo de tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Até amanhã às 8. Amanhã nós vamos falar sobre Débora. Débora, depois Rebeca. Esses foram os 2 próximos nomes que o Espírito Santo já me trouxe e estou no aguardo das próximas aí, mas essa vai ser a nossa sequência. Débora e depois Rebeca, tá bom? Um beijo, até amanhã. Um beijo, Josi.